Boa noite. Nós vamos estar meditando no Salmo 19 e o título dele é Excelência da Criação e da Palavra de Deus. E uma das coisas que ocupa muito o meu pensamento, o meu coração, é como que os homens reduziram a glória e a revelação de Deus e eles institucionalizaram, criaram um perfil religioso, um padrão, e isso só fez distanciar o homem daquilo que realmente que Deus é e daquilo que Deus quer se fazer conhecido, principalmente através da revelação da palavra dele. E uma das coisas que a história tem mostrado que os homens têm ocupado muito seu tempo em pensar acerca da vida, acerca do homem, acerca do início de todas as coisas. E qualquer pessoa inteligente, quando ela para diante da imensidade do cosmos, ela se apavora, porque é interessante como nós não temos resposta e não conseguimos alcançar. Nós temos alguns aí que defendem que na verdade, o cosmos está em expansão. Então a gente fica imaginando, será que existe um limite para toda esta realidade que nós não conseguimos alcançar? E até que ponto, até que nível nós conseguimos experimentar minimamente uma fatia desta realidade que os filósofos sempre colocavam como que o homem é incapaz de perceber a realidade única que existe, uma realidade plena que existe. E na verdade nós somos o quê? Nós temos uma micro-realidade diante de nós, que é reduzida ao nosso corpo, ao nosso espaço e ao nosso tempo. E a palavra de Deus, ela traz para nós que esse Deus que relaciona com o homem, este homem que, quando ele não se coloca na dependência, nós vamos ver aqui no mais à frente, quando o salmista pede para que Deus o livre da soberba, e o homem, quando ele não se coloca de maneira submissa e pede e pedindo a Deus misericórdia para que ele aproximar desta realidade plena de uma vida que teve origem em Deus e que retornará a Deus, segundo está lá em Eclesiastes. O homem é pó e voltará ao pó, e o espírito volte a Deus. Como que nós podemos decifrar esse enigma para que a gente não morra? Ou deciframos ou morremos. Mesmo decifrando, nós estaremos morrendo. Mas nós podemos decifrar e viver melhor. Por quê? Porque existe uma revelação de Deus para que o homem se coloque completamente aberto, disponível para receber essa revelação de Deus ao coração deste homem desesperado, que não tem resposta praticamente para nada, a não ser o amparo na sua soberba, na sua arrogância, por achar que domina, que tem o pleno saber, conhecimento, que a ciência ele toma conta, e na verdade ele está suspenso, porque por mais que ele descubra, por mais que ele invente, ele é refém, porque essa natureza do homem o submete a uma instabilidade, a uma escravidão da sua própria natureza, e o sábio chama de vaidade. O Salmo 19 começa dizendo assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O céu, a obra criadora de Deus, ela comunica a glória de Deus de uma maneira tão clara, proclama isso. Isso é uma revelação de Deus através daquelas coisas que ele criou,
De tal maneira que este homem, quando ele quer conhecer a Deus, ele tem que perceber-se diante dessa criação que Deus, com tanto cuidado, tanto carinho, fez. E a Bíblia nos fala que Deus teve um prazer muito grande naquelas coisas que ele criou. E na culminação de tudo, enquanto ele criava e via que era muito bom, quando ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, a Bíblia fala que eis que Deus viu que era muito bom. Ou seja, ali nós vemos então uma plena satisfação de Deus diante daquilo que ele tinha criado. E aqui fala que os céus proclamam a glória deste Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O que significa isso? É a alta revelação geral de Deus através das coisas criadas. Ou seja, é uma clara, um evidente cenário demonstrado para que todos possam ver, de tal maneira que o que temos diante dos nossos olhos não é obra do acaso. Não é algo que a ciência pode simplesmente decifrar e apresentar dentro de estudo científico de que datar e estabelecer validade, se na verdade, por mais que se valide, por mais que se experimente, por mais que busque a ciência, o homem está retido dentro de uma limitação, porque quando ele alcança um saber, quando ele consegue uma explicação, aí ele esbarra naquela pergunta de uma palavra: e antes? Antes, o que era? Mas desde o princípio Deus auto se revelou através da sua criação. E um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Nós vemos então o dia sendo conectado à noite, assim as coisas sendo transmitido, ou seja, o caráter de Deus sendo transmitido, o caráter criador de Deus, a imagem do Criador na sua criação, na sua obra, dada essa perfeição. O homem, quando ele depara-se diante da natureza e da beleza da natureza, ele fica extasiado, ele fica encantado, ele não consegue pensar. É necessário que haja um Criador, um organizador, um sustentador. O que está diante de nós não é possível ser obra do acaso. Esse versículo 3 aqui diz que não há linguagem nem palavras, e dele não se ouve nenhum som. Mas a revelação vem. A proeminência do sol, nós vamos ver mais à frente, a declaração dos céus, essa condição em que a revelação vai se fazendo de maneira progressiva dentro da funcionalidade da natureza e desse tempo cronológico que vai, esse formato em que se desenha o dia, a noite, toda a glória de Deus é manifestada. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o sol, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Mostrando então que ele cumpre uma função, o sol, dentro das leis estabelecidas por Deus, e nesse percurso há uma plena realização. A natureza cumpre de maneira funcional o que Deus determinou, designou. É interessante que de uma maneira o quê? Organizada, ordenada, e se faz então a revelação da glória de Deus através dessa funcionalidade. E então nós temos o dia e a noite. E aqui fala como um noivo que sai do seu tálamo em direção para se alegrar. O sol se alegra na presença do seu Criador. E durante todo o seu percurso,
É interessante que quando nós pensamos em Deus, nós pensamos sempre numa manifestação da natureza de uma maneira sobrenatural. A Bíblia nos fala que quando Jesus ele morreu, ali fenderam-se as rochas, houve uma manifestação. Eu acredito que a terra sentiu-se envergonhada de ver o seu Criador ali, crucificado na cruz. Porque do princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus, então, ali entregue, a natureza se manifesta. Nós temos vários momentos em que nós vemos a clareza dessa presença tremenda do Filho de Deus. Quando nós temos ali no batismo, nós temos várias situações, nós percebemos que Deus se faz presente. O céu se escurece, temos situações, então nós podemos ver que há uma comunicação sem linguagem e sem fala para que o homem possa entender essa autorrevelação. Mas nós vamos ver mais à frente que existe uma revelação especial, que é essa que fundamenta e responsabiliza o homem diante do juízo final. E a palavra de Deus continua dizendo, olha, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Aí nós já temos uma revelação especial de Deus, a palavra, esta palavra que é o próprio Jesus Cristo, que no princípio era o Verbo, é a palavra viva. E esta palavra viva se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E aqui então começa a ser outro processo da revelação, quando é revelado aqui a autorrevelação especial de Deus na palavra. Do versículo 7 em diante nós vemos isso. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O que é isso? Vamos entender um pouco então sobre isso. A revelação geral não tem a capacidade de converter pecadores. Esta autorrevelação através da criação, da beleza da natureza e tudo que o homem possibilita, essa interação, essa conexão, esse intercâmbio do homem com o seu ambiente. Há pessoas, inclusive, que discriminam o ambiente de tal maneira que acham que estes lugares místicos são lugares onde você percebe mais intensamente a presença de Deus, mas nada mais é do que o próprio homem integra dentro da sua percepção distorcida e reduz a glória de Deus a um ambiente, a uma obra criada, e desfruta disso e acaba caracterizando como o máximo do encontro dele com Deus. Mas, na verdade, existe uma profundidade muito maior neste relacionamento do homem com Deus, quando se baseia dentro de uma organização econômica perfeita de Deus, em que nós podemos contemplar a glória de Deus nas obras criadas. O salmista se manifestou dessa forma. O Salmo de número 8 ele diz, quando eu olho para o céu e vejo as estrelas, as obras que tu criastes, o que é o homem para que tu te lembres dele? Contudo, pouco menor do que a ti mesmo fizestes. Então nós vemos aí que a glória de Deus se manifesta de maneira evidente na sua obra criadora, mas ela não é suficiente para convencer este homem do seu pecado e de que haverá um juízo. E esse homem, então, às vezes ele não pode ser responsável somente por essa revelação. Mas aí a salvação vem somente por meio da revelação especial, ou seja, quando a palavra de Deus é efetivamente aplicada pelo Espírito de Deus, pela própria presença de Deus, o Espírito Santo. Porque aqui diz que a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. Se você pegar o livro de Atos, você vai encontrar: arrependei, convertei-vos para que seja apagado os vossos pecados, venha um tempo de refrigério pela presença do Senhor, pela paz do Senhor. Então é isso que você precisa. E a Bíblia fala que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Que testemunho é esse? A obra das suas mãos, ela ilustra de maneira muito clara o grande poder de Deus, de tal maneira que
percebemos que Deus é fiel em cumprir aquilo que Ele tem prometido, e que tudo isso veio proclamado, e que isso tudo veio revelado, e que além desses preceitos, esse testemunho do Senhor ser fiel, ou seja, está declarando de maneira muito evidente e clara de que essa obra pertence a Deus, porque ao simples é chegado esta revelação. Jesus, quando ele estava junto à multidão, ele disse: olha, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, revelaste aos pequeninos, porque assim foi do teu agrado. Deus se agrada a se revelar a pessoas simples que se dispõem a abrir o coração para Ele, para conhecê-lo, para receber a palavra, a revelação dEle. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O que significa isso? Os preceitos do Senhor, a revelação, a lei. Olha que há uma mudança que sai da auto-revelação da criação e passamos para a revelação especial da palavra de Deus. A cena muda então de um mundo de Deus criado para a palavra de Deus. Essa palavra de Deus que descreve e que se pronuncia, esta palavra que são promessas que se cumpre, sendo lei, ela ensina, ela dá direção, ela dá um norte para o homem. Como preceito, essa palavra é como estatuto, de maneira que a pessoa pode ter uma visão do juízo, uma visão daquilo que realmente vai acontecer, porque está à disposição deste homem para um governo, para uma autodireção. Esta palavra está relacionada a tomar um rumo certo, preceitos direcionados, disposição legal do governo. E aqui no versículo 9 diz assim: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Deus é perfeito em sua natureza. E de tal maneira se revela também nas suas obras criadas. E aqui nós temos o versículo 9 dizendo: o temor, ele não tem apenas um sentido técnico, mas é uma realidade de que a Escritura é um manual de adoração a Deus, em que você, pela palavra, pela autorrevelação da natureza, você tem que se apresentar a Ele com temor e tremor. Por quê? Porque o temor do Senhor é límpido. O Salmo diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. O temor a Deus alumia a alma, o coração do homem, os olhos, traz vida para o homem. A realidade que a Escritura, ela dá uma direção, porque contempla a palavra de Deus, o temor que devemos ter. O salmista continua dizendo aqui, olha, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Nós não podemos estar submetidos a uma vida de sucesso aqui neste mundo por pensarmos num relacionamento com Deus. Mas nós não podemos descartar a realidade de que um relacionamento com Deus nos traz uma grande compensação, gratificação, recompensa, que pode ser traduzida com capacidade de enfrentar os grandes desafios da vida, as lutas, os temores, nessa dimensão da fé que nós caminhamos, crendo que Deus tem melhor para nós do que propriamente aquilo que vemos nas nossas lutas, de tal maneira que nós não estamos aprisionados àquilo que nós estamos vendo, mas estamos, na verdade, fixados com a nossa fé nas coisas que nós não vemos.
Então o salmista continua dizendo, vamos entender um pouco, o salmista trata dos pecados não intencionais e das piores infrações respectivamente. Ele diz assim, quem há que possa discernir as próprias faltas, no versículo 12, absolve-me das que me são ocultas. Ele sempre convida Deus para sondar o seu coração e descobrir coisas que ele mesmo não consegue dentro da sua introspecção, alcançar. Esse mundo subjetivo nosso, essa construção nossa interna, ela toda submetida a um campo de vaidade muito grande, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade, seja não vigiar. O salmista estava se colocando diante da dependência da graça de Deus para que Deus pudesse prover livramento, perdão para os seus pecados, porque absolve-me das que me são ocultas, das minhas faltas. E no versículo 13, nós temos algo tremendo aqui, que diz assim, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível. Uma das coisas mais difíceis de serem vencidas é arrogâncias. As arrogâncias tomam conta do coração dos homens, da sociedade, as pessoas se sentem autossuficientes e assim vão levando a vida pensando que não precisa de Deus. E o salmista pede dizendo, olha, Senhor, me livra dessa soberba, guarda o teu servo, que essa soberba não me domine, que eu consiga vencer essa natureza tão forte em mim, ou em todo homem que tem sede pelo poder de controle e que quer projetar a sua vida para uma juventude eterna, uma força, mas nunca numa dependência de Deus. Então ele diz assim, absorve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então eu serei irrepreensível, eu estarei diante do Senhor em condição de perceber que estou sendo aceito. E ele continua dizendo, e ficarei livre de grande transgressão. É um dos maiores pecados. A Bíblia fala que a soberba precede a ruína. Quando Lúcifer caiu, uma das coisas que ele dizia a si mesmo era, subirei acima dos céus e serei semelhante ao Altíssimo. O homem tem que aprender a se humilhar. A Bíblia fala que humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, a seu tempo ele te exaltará. Quando você se humilha diante de Deus, ele te exalta para você encontrar a vida. Quando você se humilha diante das pessoas, Deus te exalta para você encontrar comunhão com aquelas pessoas, para que você encontre paz no seu relacionamento, vida, porque a vida se faz assim. Você só consegue viver uma vida abençoada, feliz, em comunhão. Porque não adianta dizermos que amamos a Deus se nós não temos comunhão uns com os outros, não amamos o próximo. E a Bíblia traz aqui então para que a gente seja liberto da transgressão, nós temos que distanciar da soberba, abandonar a soberba. Então o salmista por fim diz assim, olha, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Que seja esse o desejo meu, o desejo do teu coração, em que o meditar do coração, as palavras dos nossos lábios seja agradável na presença de Deus. E que a gente possa dizer também como salmista, quando ele se expressa aqui, ele usa de uma maneira tão natural, ele associa o ato de Deus, Criador, e de também se fazer presente na sua criação. Ele coloca assim, olha, eu quero que sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, Redentor meu,
as minhas palavras, o meu coração, que o meditar tudo isso, ele estava fazendo uma comparação com aqueles sacrifícios que eram apresentados diante de Deus e que na certeza de estar sendo aceito por Deus, aquele pecador entrava em júbilo, em alegria profunda, de tal maneira que se ele fazia um sacrifício pelo pecado, ele perdoado, ele fazia então um holocausto, um sacrifício de gratidão. Porque a vida com Deus não é uma vida religiosa, baseada em padrões institucionalizados. Eu repito sempre isso, para que eu e você acorde para essa realidade. A vida com Deus, ela integra uma comunhão nossa com Deus, dentro da verdade de que temos uma promessa para crer e tomar posse diariamente pela fé, até que se cumpra todos os propósitos de Deus. A religião é uma organização apenas que serve para aparelhar, é como se fosse acessório para que venha ser desenvolvido o caráter do cristão, porque ali aprendemos a amar, perdoar, tolerar, suportar, e sobretudo onde podemos também ter ações sociais, ou seja, ações de socorro, de cooperação e de construção. O grupo se construindo para a glória de Deus. E o Salmo deixa bem claro isso. O salmista tinha toda essa preocupação, não apenas com ele, Deus, mas também com ele e aqueles que faziam parte da sua vida. Este deve ser o nosso cuidado também, diante daqueles desafios que temos, que são pessoas próximas que precisam conhecer este Deus que se revelou através da criação, das suas obras criadas, através da autorrevelação à palavra, e este Deus que recebe o nosso sacrifício porque Ele atende às nossas orações. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.